Se você faz o que todo mundo faz, você vai ter que se desprender dessa manada. Você vai chegar no mesmo lugar que todo mundo chega. Minha primeira atividade que eu fiz, tinha um relógio. A primeira coisa que eu fiz foi vender esse relógio. Então comecei a vender para os meus amigos, amigos da escola, amigos do bairro. Daqui a pouco eu comecei a vender para o vizinho do amigo, para vizinho. O negócio começou a rodar. Quando eu comecei a vender com um pouco mais de escala, depois, num segundo momento, eu comecei a questionar. Porque o que eu ganhei vendendo aqueles relógios já era mais do que meu pai e a minha mãe ganhavam no mês. Eu gostei de ganhar aquele dinheiro. Cara, por que as pessoas pegam 2 horas de ônibus para ganhar um salário mínimo? Por que elas fazem isso? Elas não vendem relógio. As pessoas, elas são treinadas para poderem entrarem nessa linha de montagem. A pergunta é, para você se destacar, para você cumprir com excelência a tua missão, para você ter sucesso e, eventualmente, se você enriquecer, uma coisa é fato. Eu não acredito em fórmula para o sucesso. Mas existe fórmula para a mediocridade, que é seguir a linha de montagem. Porque se você faz o que todo mundo faz, você vai chegar no mesmo lugar que todo mundo chega. E na melhor das hipóteses, você estar na média já é uma vitória. E a média é a mediocridade. Então, a maioria vai ficar nas médias. Mas a maioria por quê? Dá medo você sair dessa linha de montagem. Então, para você necessariamente não ser um a mais nessa multidão, você vai ter que se desprender dessa manada. O primeiro desafio é você não se conformar com a manada. E aí tem uma diferença entre se conformar e ser uma pessoa grata, satisfeita. A gratidão é uma coisa que ajuda a nossa saúde mental e a gente que começou pobre na vida aprende a ser grato pelo feijão, arroz e ovo que está comendo. E gratidão está ligada à satisfação. Mas isso não está ligado à conformação. Se você se conforma, você será como a manada. Vai andar dentro dela. Vai mugir como a manada. O primeiro desafio é você olhar para aquilo e falar, eu não quero isso aqui. Fala justamente de uma formiguinha que não queria ser como formigueiro. Então o primeiro desafio é você olhar e falar, eu não quero isso aqui. Eu tinha uma mulher no ônibus que eu pegava, ela era a prefeita do meu ônibus. Ela era xerifona, entendeu? Organizava tudo. Natal tinha amigo secreto. Então, ela tentava transformar aquele ambiente hostil numa coisa mais agradável. Achava bonito o trabalho da Ilka, mas ela há 40 anos pegava aquele ônibus. Por mais bonito que fosse aquele trabalho, era um trabalho de quem se conformou. Ela ganhou a forma. Eu não quero ganhar essa forma. Até quando eu pegava lá um ônibus 5 horas da manhã, e no inverno é de noite no Rio de Janeiro, e como é um pouquinho mais frio do lado de fora, e você tem ali 8 pessoas por metro quadrado respirando no mesmo lugar, em situações como essa eu ficava ali de frente para uma janela, do lado de fora escuro, e eu ficava olhando para o meu reflexo no espelho, e eu me via naquela situação. E eu me recordo bem de falar, eu não quero ficar aqui, cara, eu vou sair daqui. Então, eu acho que o primeiro ponto é você dar um basta para você não se conformar com aquilo. Esse é o primeiro ponto. Porque a gente acaba se acostumando na nossa vida e tolerando determinadas coisas. Eu acredito que todos são capazes. Eu acredito que a inteligência, o cérebro humano, ele é muito capaz, só que ele é condicionável, como tudo na nossa vida. Mas era o meu caso. Eu tinha uma visão limitada. Eu olhava, analisava aquilo, a conta para mim não fechava. Cara, daqui a 30 anos eu vou estar aqui. Só que eu não quero. Então, assim, quando você começa a questionar, o teu cérebro começa a pensar, cara, o que eu vou fazer para sair daqui? Hoje é mais fácil falar, mas eu estive naquela situação dentro do ônibus. O primeiro questionamento, eu não vou sair daqui. Não tem solução isso aqui. Daqui a 30 anos eu vou estar aqui. É isso que eu quero para minha vida? Não. Se é não, você tem que sair daquilo. Porque a decisão de sair da manada, os primeiros metros longe da manada, a manada te vê saindo dela. E a manada te julga, te põe medo. Geralmente, as piores pessoas para você vender são os amigos e parentes. São os piores. Eu tinha um vizinho que logo quando eu comecei a vender curso de inglês, e ele era um cara que trabalhava de gravata. E eu achava, cara, esse cara deve ser importante. E aí eu fui lá falar do inglês para ele. E ele marcou na casa dele. Eu fui na casa dele, sentei com ele na mesa, apresentei tudo, cara. Ele deixou apresentar tudo, cara. E ficava fazendo perguntas, se fazendo de interessado. A gente ficou 1 hora conversando. E aí, no final, ele chegou para mim e falou assim, Flávio, cara, eu não tenho interesse nesse negócio não, mas eu fiquei aqui só para entender o que você está fazendo. Não faça isso. É um garoto inteligente. Isso aí não vai te levar a nada. Isso é uma roubada. Eu me senti mal, me senti subestimado. Eu hoje vejo
que ele era um cara medíocre, limitado, que não arrumou nada na vida. E ele me deu uma opinião do nível dele. Então, se você quer chegar mais longe, pegue as opiniões das pessoas que estão no nível que você quer chegar. Se a pessoa quer chegar mais longe, ela não pode seguir opiniões e conselhos de pessoas medíocres, senão ela vai estar limitada. Esse cara me viu querendo sair da boiada e tentou me segurar na boiada. Porque no final das contas, quem sai da boiada e começa a ter algum sucesso, algumas pessoas da boiada não ficam felizes.